Salve, salve, galera! Hoje a resenha é inédita, mas não é inédita. É inédita porque é a primeira vez que eu vou gravar a segunda parte de uma resenha. Porque eu gostei desse negócio aí de gravar de novo, Lucas. Vamos aí para a segunda parte. Espero também que seja o primeiro de muitos que possa retornar. Me senti muito à vontade na última resenha. Até te agradeço aí o convite e o privilégio de ver como o canal está crescendo. Vamos bater essa resenha aí de novo. Vamos de resenha, né? A gente tem alguns assuntos aqui para falar aí, mas eu queria começar, se for possível, né? Se você me permitir, assim, falando de um assunto delicado para você, para os familiares aí, mas é um dos assuntos aí que eu acho relevante de falar para a gente contextualizar e chegar no ponto que o pessoal já vai saber logo aí. Eu achei muito top você querer falar disso, você querer falar desse assunto aí, porque é um assunto que eu estava relutando, até não falei com você aqui em off esses dias para falar sobre esse assunto no Instagram, porque Deus estava me incomodando muito, porque aconteceu algumas coisas recentemente aí relacionadas a isso, mas eu não sabia como abordar, como falar, porque eu não sou formado, né? Então nada mais justo do que um cara que passou por isso falar como funciona para servir de alerta aí também, né? Dos familiares aí, de pessoas aí que estão ao redor, que às vezes nem tudo que parece é. Você olha pro cara, o cara tá bem, mas não tá. Ou a pessoa, a mulher, que seja aí. Queria começar falando do falecimento do seu padrasto aí. Foi um momento delicado assim, né, Juninho? Eu tava num jogo, lembro até hoje, e ele tava doente já há um bom tempo. E chegou o dia do jogo e eu iria embora depois do jogo, voltar aqui para Campinas, porque eu sabia que ele estava numa situação delicada e ele estava me pedindo muito. E meu padrasto era como se fosse assim, para eu tentar explicar a relação que eu tinha com ele, ele era praticamente meu melhor amigo, vamos dizer assim. E ele estava muito doente e do dia para a noite assim, ele já não respondia mais o celular porque não tinha mais condições. E eu lá em Recife, que na época eu tava jogando no Retrô, eu falava pra minha esposa, vai pra Campinas. Só que eu tinha a imagem do meu... Eu tenho meu pai vivo, tenho uma ótima relação com ele. Conheço, pô. Conhece Tistão, meu pai, pô. Tistão. Mas só que eu tive o privilégio de ter dois pais. Isso eu sempre falei desde pequenininho, porque... Isso é top. E meu pai, um nunca teve ciúmes do outro e um sempre entendeu o lugar do outro. E quem ganhou com isso foi eu. Sim. E eu tava já querendo vir visitar ele, só que ele tava numa situação assim... Na verdade, quando é um familiar assim, a gente acha que vai passar, né, cara? Pô, daqui a pouco tá tudo bem e tal. E eu falei, não, vou ter que ir agora, que ele parou de responder o celular, falava só com a minha mãe. Isso choveu muito, uma época em Recife, antes do jogo, e tava cancelando alguns voos. Eu falei, cara, será que vai cancelar meu voo? E eu apreensivo, falei, pô, preciso ver meu pai. E os médicos, com a sabedoria já, com a experiência, os médicos sabiam que ele estava me esperando e me pedindo. Porque nos momentos que ele tinha ali de lucidez, ele falava, cadê o Lucas? Quero falar com o Lucas, cadê o Lucas? Aí minha mãe, ele tá chegando. E quando chegou esse dia, eu falei, mãe, hoje eu vou embora, tal, depois do jogo aqui, acabando o jogo, já vou pro aeroporto, eu vou embora. Era num sábado ainda, se eu não me engano, sábado ou domingo, era final de semana. Eu falei, eu vou embora, pede pra ele me esperar. Só que antes do jogo, ela me ligou, ela falou assim, ó, ele tá um pouco mal e tá te pedindo muito. Tá me pedindo assim, mais do que o normal. Manda um áudio pra ele. Nisso eu mandei um áudio e fui pro jogo. Só que na hora do jogo, eu até fico meio assim de falar, na hora do jogo assim, se eu não me engano, o horário depois eu fui pesquisar, fui lembrar do horário e da mensagem que eu recebi, que ele tinha falecido, foi no mesmo horário. Eu senti um calafrio na hora do jogo, assim, mas muito forte. E o calafrio, eu falei, nossa, que estranho, pô, Recife, calafrio. Aí, mas tava no Retrô, né? Eu tava no Retrô. Eu senti algo assim, diferente mesmo, sabe, Juninho? Falei, cara, que isso? Desci assim pro vestiário na hora do intervalo e eu tenho mania, meu celular fica assim em cima da cabine ali do vestiário. Quando desce pro intervalo, eu só bato o dedo assim, olho assim, alguma coisa, às vezes minha esposa e tal, e volto pro que o treinador vai falar, né? Nesse dia eu fui até o celular, não sei o que me deu, eu não toquei. Voltei.
Se eu tivesse tocado, eu ia ver a mensagem na hora do intervalo ali que meu pai tinha falecido, e aí, pô, eu não ia nem querer voltar pro jogo. Voltei pro jogo, nesse jogo a minha esposa não foi, tava chovendo bastante. Quando acaba o jogo, eu vejo uma movimentação assim, tinha 3 atletas que estavam suspenso e acho que 2 poupados. E eu tava ali no jogo e tal, e eu vi que esses caras, assim, acabando o jogo na arena, arena. Eu entrei assim no túnel da arena para ir pro vestiário e eu vi que os caras vieram em direção a mim, assim, eu falei, pô, o que aconteceu? Não tinha feito gol, nada. Aí eu vi que tava meio estranho, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu bato no celular que eu vejo a mensagem, já tá todo mundo no vestiário, assim, meio que sabendo. Eles já sabiam. Esses 3 ou 4 atletas, a minha esposa entrou em contato com eles, falou, ó, vai indo na frente, eu também tô indo, ele vai ver a notícia e vamos lá dar apoio para ele. Minha esposa pegou as coisas, foi pro estádio, só que eles desceram pro vestiário, não tinha como minha esposa entrar no vestiário, né? Quando eu vejo, eu meio que me desespero assim, começo a chorar, nisso, poxa, o Hermel e o Renato, até mandar um abraço para eles meio que já estavam tudo preparado, o Hermel ia me levar, o Renato já tinha resolvido outras coisas, nisso tá tocando música, porque algumas pessoas não tinham se tocado ainda da situação, aí o Renan Dutra, desliga. Nisso eu começo a chorar e nós tínhamos ganhado o jogo, aí todo mundo, o que tá acontecendo e tal? Aí o Renan falou, não, o pai do Lucas faleceu e tal, o Renato, o Hermel ali. Nisso eu começo a chorar desesperado, eu nem boto uma roupa e falo, cara, vou embora para o aeroporto. Nisso o presidente do Retrô, até quero também o presidente, o treinador, o Laércio, o Dico, o Gustavo, na hora eles me chamaram, eles falaram, agora calma, o que você precisa? Eu falei, não, eu já tenho passagem. Não, então vai que a gente pode ficar o tempo que for preciso, pode ir para Campinas. Não esquenta a cabeça com o campeonato, nada. Se precisar, só que eu cheguei e tal, até o velório seria no outro dia. Então eu cheguei de manhãzinha, minha mãe falou assim, que os médicos tinham pedido para eu gravar o áudio, porque os médicos já sabia que ele estava só me esperando. E quando ele escutou o áudio, deu coisa de alguns minutos, ele veio a falecer. Aí eu vim pro velório, nossa, aquela tristeza toda. Só que ele me preparou para ser o homem da casa, né? Então, até chegando um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar nesse ponto. O luto, algumas pessoas sentem na hora e algumas pessoas sentem um pouco depois, né? Cada um tem um tipo de reação. Cada um tem um tipo de reação. Na hora, eu chorei muito vindo, só que quando eu cheguei, eu queria dar força para os meus irmãos, para minha mãe. Então eu falei, poxa, eu preciso ser a fortaleza aqui no momento. E demorou um pouco, assim, para vir aquela tristeza muito forte. No momento eu pensava mais em cuidar dos outros do que em cuidar de mim. Falei, vou cuidar de quem ficou. Mas foi muito difícil, assim, porque foi um período complicado. Minha mãe perdendo seu marido, eu perdendo meu melhor amigo, os meus irmãos perdendo um pai. Ele era uma pessoa muito querida e isso foi ali uma das coisas que foi crucial para eu passar tudo que eu passei. E até hoje, assim, eu falo, cara, ele era uma pessoa maravilhosa, mas foi um momento muito difícil ali no final do campeonato. Calhou ali para ser um dos últimos jogos que eu tive que passar e até hoje nós sofremos assim. Hoje lembramos dele como uma pessoa um professor ele era. É uma pessoa que passou por aqui, né? A gente fala que a gente está aqui de passagem, mas deixou um legado, né? Deixou um legado para você, para seus irmãos, para a esposa dele, no caso, sua mãe. E com certeza, lá de cima, ele tá olhando por você, tá vendo que você tá fazendo o que ele falou para você fazer, da maneira que ele te passou, os ensinamentos. E que fica são as lembranças boas, né? Dele, dos ensinamentos que ele te deu, que você sabe aí quais são. Só que, junto com isso, veio uma fase muito difícil da sua vida, né? Veio uma fase onde foi um gatilho para uma situação que não foi tão legal assim. Não foi culpa dele. O que aconteceu foi que você sentiu uma tristeza muito grande. Eu não tenho informação acadêmica nenhuma para falar sobre isso, mas é o que a gente pressupõe, né? E a partir disso você teve uma depressão, né? Eu até... É a primeira vez que eu comento sobre isso. Na verdade, eu comentei
há uns 5 jogos atrás dentro do vestiário, que nós tivemos uma vitória, até vamos chegar nessa parte lá na frente de alegria, assim, né? Mas foi ali que eu resolvi falar, cara, talvez muitas pessoas estão passando por essa situação e por não ter conhecimento, por vergonha, por medo, não se expõe e fica escondido sofrendo com aquilo. E na hora que eu te chamei, assim, a gente conversava já de fazer a segunda parte, e eu falei, cara, se for ter a segunda... E muito obrigado, viu? E foi a primeira pessoa que eu lembrei, assim. Eu falei, cara, acho que eu vou chamar o Juninho, assim, fazer uma entrevista com ele, e eu vou falar do que eu tive, que foi a depressão. Porque eu acho que se uma pessoa escutar essa entrevista e absorver e conseguir criar forças para sair de uma depressão ou qualquer coisa do tipo, para mim já vai ser uma vitória, porque eu acredito que nós passamos por algumas situações hoje, que Deus escolhe alguns soldados para passar por certas coisas, para que outras pessoas possam olhar e falar, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Cada um vai achar seu caminho, mas eu falei, cara, eu vou falar sobre isso porque eu acredito que aconteceu todas essas coisas comigo, para que alguma pessoa possa olhar e falar, cara, eu vou vencer isso daí também. Na verdade, antes do meu pai falecer, do meu padrasto falecer, a minha filha teve um problema. Com 14 dias ela teve que operar. Eu acho que eu só fiz a postagem no Instagram, mas nunca falei a fundo assim, que nós passamos assim, eu e minha esposa. Isso 1 ano antes do meu pai falecer. 1 ano, mais ou menos 1 ano. Então nós já estávamos numa batida assim, e eu sendo forte, é por isso que eu quis falar sobre isso. Nós homens, ou algumas mulheres também que têm essa personalidade de segurar para si as coisas, que às vezes não é bom. Às vezes você precisa sentar e conversar com alguém e falar, cara, eu tô passando por isso, isso e isso. Porque você vai adoecendo por dentro, literalmente. Sim. E aconteceu a situação da minha filha, depois a situação do meu pai, depois acabou o campeonato no Retrô, eu fiquei um tempo em casa desempregado. E eu comecei a ver que eu tava meio estranho, cara. Depois, assim, como eu falei, o luto tem vários tempos, várias pessoas, vários tipos de luto. O meu foi depois de um tempo que caiu a minha ficha que o meu padrasto não tava mais comigo. De pegar o celular, às vezes, e, pô, cara, tô fazendo. Ligar pra ele e falar, cara, cair a ficha, assim, sabe? E eu comecei a reparar que eu não tava assim. Eu sempre fui um cara feliz, você me conhece, sempre fui um cara brincalhão. E eu comecei a reparar que eu não tava legal, cara. Chamei minha esposa, falei, depois de um bom tempo. E olha que a minha esposa é meu ombro amigo. Fechamento. Minha esposa é minha primeira namorada. Então, tipo assim, e ela falou, eu já sei disso há muito tempo. Só tava esperando você falar pra eu não ser tão invasiva. Tava respeitando o seu momento, mas eu percebi que você tá diferente. Isso antes de ir pra Portuguesa Santista. Isso ali em dezembro do ano passado. Eu falei, cara, tava dando um pico alto já de depressão, de chorar. Assim. E o que é esse pico alto de depressão? Cara, eu tava assim, tranquilo, de repente me vinha uma tristeza muito forte e eu sou difícil de chorar, cara. E eu começava a chorar. Sozinho? Sozinho. Ligava o chuveiro. Não chorei, nunca chorei, acho que chorei uma vez só na frente da minha esposa. Ia pro banho, minha esposa, pô, vai tomar banho de novo. Eu ligava o chuveiro e desabava em choro. Desabava em choro. Vai lembrando dele, lembrando de várias coisas, cara. Várias coisas. Às vezes eu escutava uma música, eu tô lembrando